Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre princípios de biópsia na clínica de estômago. Na aula, vamos ter as indicações e contraindicações das biópsias, vamos falar sobre citologia, sobre a punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF, a biópsia incisional, a excisional, as etapas cirúrgicas e os cuidados que a gente deve ter com a peça cirúrgica. Primeiramente, a gente tem que entender o que é biópsia. A biópsia é um procedimento cirúrgico que a gente vai remover um fragmento de tecido que vai ser de uma lesão. A gente remove esse fragmento totalmente ou parcialmente para que posteriormente seja feita uma análise histológica para chegarmos a um diagnóstico final. Como indicações, a gente tem a dificuldade na elaboração do diagnóstico clínico, lesões com mais de 10 dias sem regressão, tumefações persistentes, visível ou palpável, lesões intraósseas sem identificação, suspeita de processos malignos e lesões que interfiram com a função e, com certeza, para confirmar uma hipótese diagnóstica que a gente faz clinicamente. As contraindicações das biópsias é a questão do diagnóstico definitivo ser feito apenas através do exame clínico, as lesões vasculares e quando o diagnóstico definitivo depende dos exames hematológicos e não do exame de biópsia. Então, para começar, nós temos a citologia, que é uma técnica feita por meio de raspagem, que ela analisa células individuais e não permite uma visualização histológica, sendo indicada somente para o monitoramento de áreas displásicas. Temos a TAF, que é a biópsia por aspiração por agulha fina, certo? A gente usa uma agulha de fino calibre, a gente introduz na lesão e faz a punção daquela lesão. Nas lesões, a gente tem algumas formações císticas, e nessas formações císticas, a gente consegue aspirar diferentes líquidos, de diferentes cores e consistências. Como, por exemplo, quando a gente consegue aspirar um líquido amarelado ou citrino, é indicativo de uma lesão cística. Quando a gente aspira pus, é indicativo de uma lesão abscedada, com pus dentro, abscesso. Quando a gente aspira e sai sangue, quer dizer que ele é uma provável lesão vascular. Quando vem ar na agulha, quer dizer que ele é uma cavidade óssea provavelmente traumática. Uma punção branca quer dizer que ele é uma provável lesão celular. Então, através das aspirações que a gente faz com essa agulha fina, a gente consegue identificar por cima qual é a origem daquela lesão através desses fluidos. E a gente tem que lembrar que em todas as lesões intravasculares a gente tem que fazer a punção. E em todas as lesões que contêm líquido também. Então, a PAF é indicada em lesões que a gente consiga observar que há conteúdo líquido no local e em lesões intraósseas. Aqui a gente tem a foto da citologia, como ela é feita, através dessa raspagem com essa escovinha. E a PAF, através da introdução dessa agulha fina na lesão e a aspiração do conteúdo que tem dentro dessa lesão. E temos, a que a gente mais faz na clínica de estômago, que é as biópsias incisional e excisional. Que a escolha entre uma ou outra depende do tamanho da lesão, das características da lesão, das hipóteses diagnósticas que eu tenho para aquela lesão, a idade do paciente e a experiência profissional. A biópsia incisional, ela faz a remoção somente de um fragmento da lesão, a gente não remove a lesão toda. Ela envolve tecido sadio da margem da lesão, ou seja, além de remover a lesão, a gente faz uma margem de tecido sadio também ao redor de toda a lesão. E a incisão deve ser estreita, profunda e em formato de cunha. Ela é indicada quando a gente tem a presença de lesões múltiplas, lesões extensas e lesões com suspeita de malignidade. Já a biópsia excisional, a gente retira toda a lesão.
acaba funcionando, né, como um tratamento. Porque como a gente tira, a gente está tratando. E as incisões, elas devem ser elípticas, com profundidade adequada e com margem de tecido adjacente de 2 milímetros. Então, do mesmo jeito que eu tenho que ter uma margem de tecido sadio na incisional, eu também tenho que ter uma margem de tecido sadio de pelo menos 2 milímetros na biópsia excisional. E ela está indicada para lesões isoladas, lesões pequenas e lesões sem suspeito de malignidade. Aqui a gente tem a foto, né, uma representação de como é feito tanto a biópsia incisional como a excisional. A incisional aqui retirando só uma parte da lesão e a biópsia excisional retirando toda a lesão, certo? A gente faz, para fazer a biópsia, a gente faz um check-in. E os instrumentais que a gente pede nesse check-in são kit clínico, a pinça Alis, a bacal, a cedeira carpule, o cabo de bisturi, a tesoura íris, a pinça de etriz, porta-agulha de maio, afastador, o de Minnesota e o de língua, quando necessário, o kit cirúrgico de EPI e gás externo. Isso daqui é o que a gente vai colocar no nosso check-in para fazer uma biópsia, ok? Lá na ilha, a gente vai pedir a clorexidina 0,12% para fazer a antisepsia intraoral. Vamos pedir a clorexidina 2% para a antisepsia extraoral. Vamos pedir o sugador cirúrgico lá na CME. Vamos pedir lâmina de bisturi, agulha, fio de sutura, o anestésico, que para tecido mole é a lidocaína, o anestésico tópico, gaze e soro, certo? Quando necessário para a gente fazer a limpeza daquela lesão. Pedidos instrumentais, a gente vai iniciar o processo dos passos cirúrgicos. Primeiramente, a gente tem que aferir os sinais vitais do paciente, verificar a pressão arterial dele, fazer a antisepsia intraoral com a clorexidina 0,12%, pedir para o paciente bochechar, fazer a antisepsia extraoral com a clorexidina 2%, com a pinça e passando com a gase no rosto do paciente. A gente vai fazer a apreensão do campo fenestrado no paciente com a pinça Bacals. Vai colocar o sugador enganchado na pinça Bacals, não deixando ele entrar em contato no chão. Vamos fazer a anestesia para a gente fazer a biópsia, certo? A gente vai fazer a técnica terminal filtrativa perilesional, ou seja, ao redor da lesão, 2 pontinhos até ficar isquêmico aquela lesão. Vamos estabilizar a lesão através do fio de sutura. A gente passa o fio de sutura por baixo da lesão e estabiliza ela. Vamos fazer a incisão com o bisturi. Vamos fazer a remoção da peça. Se for necessário, vamos divulsionar o tecido. Vamos manusear e armazenar a peça dentro do potinho com formol. Vamos fazer o toalete da ferida e vamos suturar. Ponto simples na maioria das vezes, certo? Aqui a gente tem fotos clínicas, certo? Essa daqui foi uma biópsia de mucocele. Vocês podem observar aqui a apreensão da lesão com o fio de sutura por baixo, onde a gente está segurando a lesão e fazendo a incisão dela por baixo de onde a gente prendeu esse fio de sutura, certo? Aqui é o pós, já retirado a lesão, e a sutura feita depois do processo. Depois da biópsia, a gente tem que fazer a avaliação pós-operatória. Falar para o paciente para fazer compressa gelada no local, extraoral, evitar manipular a área, prescrever analgésico caso ele sinta dor, indicar alimentação fria, pastosa e líquida, recomendar evitar esforços físicos. E após 7 dias, a gente chama ele para remover a sutura e entregar o laudo histopatológico para o paciente. E quais cuidados a gente deve ter com a peça cirúrgica? Primeiramente, lá na clínica ainda, a gente tem que ter o cuidado com o frasco. O frasco deve ter uma boca larga, que seja 2 vezes maior que o diâmetro da peça que a gente vai remover do paciente.
Ele deve conter o líquido fixador, que normalmente é o formol, e deve conter uma etiqueta de identificação. O fixador normalmente é o formol 10% e o volume desse líquido deve ser 20 vezes maior do tamanho da peça. E deve ter uma identificação nesse pote, com o nome do paciente, a idade, o nome do profissional, que no caso vai ser colocado o nome do professor, a data do procedimento, o local da biópsia e o líquido fixador usado dentro daquele potinho. Então, fiz a biópsia, pego, o frasco já é para estar lá na minha mesa, com o formol dentro. Coloco a peça cirúrgica dentro do formol, vou lá na ilha, pego uma fita e coloco nome do paciente, idade do paciente, nome do professor que acompanhou a biópsia, qual a data que foi realizado, o local que foi realizado da biópsia e o líquido que a gente usou, que normalmente é o formol. E aqui é a ficha de solicitação que você tem que preencher, que a gente vai entregar junto com o potinho. O potinho já todo identificado, a gente vai preencher essa ficha de solicitação do exame anatopatológico e vai entregar lá para o Fred, lá na recepção. Porque, Fred, eu quero entregar uma biópsia. Tá aqui o potinho e tá aqui a ficha de solicitação. Nessa ficha de solicitação, vocês vão pegar na ilha e vão escrever o nome do paciente, idade, nascimento, sexo, o requisitante, que é o nome do professor, a data, o seu nome, o semestre, turno. Vai indicar qual é o histórico da lesão, como é que o paciente disse, que apareceu assim, assim, assim. Quanto tempo aquela lesão está na boca, quais as características clínicas daquela lesão e qual provável hipótese diagnóstica, certo? Então, depois de preencher toda essa ficha, do professor assinar e carimbar, a gente vai lá na recepção e entrega esse papelzinho junto com o pote. E depois de 7 dias, a gente vai ter o resultado desse exame e vai entregar para o paciente. Certo, gente? Então, obrigado. A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente, certo?